Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa falando em saúde. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na semana passada uma proposta de emenda à Constituição que possibilita a comercialização de plasma sanguíneo. Sobre esse assunto eu converso com o médico sanitarista e gestor em saúde, Álvaro Madeira. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Pois é, falando sobre esse assunto, né? Criou-se muita polêmica e eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está assistindo, quais são esses pontos importantes a serem observados, por que essa PEC já está sendo proposta a partir de agora? É um assunto polêmico e realmente bastante impactante no que diz respeito à saúde da população. É uma PEC que visa a liberação da comercialização de sangue, né? Pelo menos abre essa possibilidade. Hoje no Brasil, todo esse sistema é feito através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Existe uma agência específica que lida com essas coletas, esse tratamento e regula todo esse sistema. E com a entrada de um sistema privado, a gente tem grandes preocupações. No pano de fundo dessa questão toda, tem muito presente um custo envolvido muito alto. Ou seja, o que está em jogo por trás dessa própria PEC é o interesse das empresas privadas em fazer parte de um mercado que está estimado no Brasil em torno de 500 milhões de dólares. Então é um mercado, porque a gente não está falando só do plasma, e a gente está falando das medicações que são feitas a partir do plasma. Hoje a gente importa grande parte dessas medicações. Existe uma fábrica em Pernambuco que está em vias de conclusão e dentro de talvez um ano a gente vai poder produzir essas medicações. Então, com isso, a gente deixaria de ter essa dependência do mercado internacional e passaríamos a produzir essas medicações tão essenciais à vida de diversos pacientes. Doutor, para quem está assistindo especificamente, a partir do momento que você doa o sangue, né? O plasma, o que ele significa, para que ele é retirado e selecionado, a partir do momento que você doa, ele é retirado, não é isso? Isso, o plasma é um componente ali do sangue, é uma parte do sangue que tem células, e, enfim, tem água, tem eletrólitos e essas células são usadas para fazer medicações. E medicações caríssimas, todo mundo já deve ter ouvido falar nas imunoglobulinas, enfim, são medicações muito caras e que poderiam ser muito barateadas se fossem produzidas por nós. Então, quando a PEC abre essa possibilidade do processamento, ela abre um leque muito grande de possibilidades para a iniciativa privada e é realmente preocupante. A gente, antes da Constituição de 88, a gente tinha essa liberação e tivemos grandes problemas. Então, mais uma vez, eu acho que todo mundo lembra do Betinho, né, que publicamente contou a história dele. Então, a gente pode contar aqui, ele contraiu o vírus do HIV numa doação de sangue. Naquela época não tinha uma sistematização adequada, era a iniciativa privada que tomava conta disso. Então, realmente, a gente vê com muita preocupação, a gente tem uma garantia constitucional para não comercialização de sangue e de tecidos, de demais tecidos para transplante, e isso vem funcionando muito bem. O SUS é motivo de orgulho, eu sempre falo isso e deve ser reafirmado. O SUS brasileiro é um motivo de orgulho, deve ser um motivo de orgulho para cada brasileiro, para cada cearense, por mais que a gente saiba que existem problemas, existem gargalos a serem tratados, mas a gente tem que ter esse orgulho e procurar valorizar cada vez mais o que está dando certo, e a questão do sangue é uma delas. Doutor, eu lembrando agora, né, a gente teve um show recente de uma cantora que ela fez, né, até uma campanha que quem doasse sangue ganhava o ingresso, né? Muitas pessoas nas redes sociais falaram assim, um absurdo, o Hemocentro não ter aceitado isso, né, ter barrado e tal, as pessoas estão indo de fazer uma boa vontade, tá em falta de sangue. Mas qual é o risco, né, que você tem falando assim, olha, se você doar, você ganha, né? Como é que está isso? É uma excelente pergunta, porque também é o mesmo risco, é a mesma lógica fundamental que está embutida nessa proposta.
Então, hoje, a gente tem o altruísmo, e as campanhas apelam para isso e tem sucesso nisso, o altruísmo como é fundamental. A gente tem um sistema de saúde que tem como fundamento a universalidade. Então, é uma lógica completamente diferente de você dar para ganhar. E aí o grande risco de uma situação assim é que os vulneráveis, e são muitos brasileiros vulneráveis, infelizmente, os vulneráveis ficarão expostos aos grandes tubarões, digamos assim. Pois é, existe um risco voltado já nessa polêmica, né? Já falando em sangue, falando em órgãos também, assim, é uma conversa perigosa nesse sentido? Sim, é uma conversa extremamente perigosa e tem que lembrar que o sangue é um tecido. É um tecido que não é tão comum do brasileiro se dar conta, mas é um tecido e tem essa previsão constitucional. Pensar em alterar isso nas vésperas de uma fábrica que vai garantir realmente a nossa sustentabilidade em termos de produção de medicações tão necessárias no mínimo de se estranhar, né? Então, realmente eu acho que vale a reflexão. Um outro ponto importante é colocar que as sociedades médicas se colocaram frontalmente contra a ministra da Saúde, a nossa secretária da Saúde, a doutora Tânia, todo mundo se colocando contra esta medida. Existe uma alegativa que eu andei pesquisando com relação a isso, que se falam que isso aí vai aumentar o número de doações, né? Aumentaria o número de pessoas a doar e tudo mais. Algo que se garanta dessa forma? Assim, é desse jeito que a gente consegue? Não, absolutamente não. A gente consegue, sim, se fazendo campanhas, educando cada vez mais o nosso povo e desenvolvendo o sentimento fundamental no SUS em cada brasileiro. Doutor, e falando assim, já com a sua presença aqui, aproveitando, falando sobre outra questão que também tem a ver, né, com relação à questão de doação de órgãos e tecidos, né? A gente viu a campanha muito grande aí do apresentador Fausto Silva com relação à questão dele do coração, né? Muitas pessoas falam, ele entrou faz pouco tempo, ele já ganhou um órgão. Como é que é feito isso, né, na prática? Como é que existe... A gente não fala em fila, né? Existe um outro tempo, porque a fila a gente presencia assim, a pessoa acabou de chegar, ela está lá no final, não é bem assim, né? Não é uma fila, enfim, acaba lista, sendo, né? É uma lista que a prioridade vai sendo dada de acordo com a gravidade e a possibilidade de receber. É um desserviço profundo as falas como essas que você falou que acontecem, de que o apresentador Faustão teria bypassado ou ultrapassado qualquer tipo de fila. Não é verdade em absoluto. Ele provou, o Faustão, que o nosso sistema de fato funciona, tá? E realmente foi super investigado isso e realmente ficou provado que ele tinha todos os critérios para receber. Mais uma vez, o SUS venceu, né? E aí, nesse sentido, tem uma movimentação, né, de que as pessoas passem a obrigatoriamente já serem doadoras e que não quiser doar, que solicite que não vai doar. Isso pode ser feito de tal forma? Essa movimentação pode ser feita desse jeito? Existem algumas discussões. É uma discussão bastante jurídica. Eu realmente não saberia te dizer a fundo a possibilidade, porque realmente esbarra em componentes jurídicos. O que a gente, como médicos sanitaristas, o que a gente, como sociedade médica, como profissionais de saúde, a gente quer de fato conscientizar todo mundo da importância da doação e fazer com que as pessoas tenham isso entranhados, impregnados em cada molécula sua. Doutor, e aí, enquanto profissional de saúde, né, a gente vê a questão de doação, as pessoas às vezes têm medo de informar que são doadoras, né? Tem receio com relação às suas vidas? Muita gente vê os comentários, eu sou uma das que vejo comentário direto, né, das pessoas falando justamente para ver esse termômetro, né? E algumas falam assim, não quero colocar porque se alguém vê que eu sou doadora, pode acontecer alguma coisa, enfim. A gente precisa ter esse risco ou não? Como é que a gente pode entender que é importante, né? A gente se dar, se ser útil também depois que vai, né? Salvar a vida de alguém. Esse risco não existe, né? Sobretudo, isso é importantíssimo, a gente ter a transparência do sistema todo de doação de órgãos que a gente tem. Então, se fosse ao contrário, se houvesse um comércio, aí a gente teria um risco. Justamente, a gente não tem esse risco que teria se fosse um comércio. Então, cada um realmente se capacitar da importância e de quantas vidas pode salvar sendo doador. E aí, nesse caso, é tão importante a informação, né? A gente poder trabalhar as campanhas, né? Falar para as pessoas que é importante
salvar a vida de alguém, mesmo depois que a gente se vai, né? Isso. A gente vê histórias bonitas, né, de pessoas que doaram seus órgãos, pessoas que passaram a salvar a vida de alguém, o coração continuou batendo em alguém, né? Ver essa vida sendo salva. O senhor acredita que as campanhas precisam ser intensificadas? Como é que a gente pode trabalhar isso de fato? As campanhas são fundamentais, mas deve ser um dos componentes. A educação, mais do que as campanhas. Claro, a campanha, ela, de alguma forma, ela promove a educação, mas a educação mais básica nas escolas, nas crianças, até com os adultos, mas um processo contínuo. Claro que a gente tem aqueles meses que sempre se tem campanha de doação e aí se intensificam mais, mas eu acho que importante e fundamental é sempre a educação. Doutor, e com relação a essa questão da PEC, né, a gente, quais são os próximos passos? Como é que a área médica está reagindo a isso? Né? O senhor falou que foi repudiado, né? E esse olhar, né? Quando uma vez que a gente vai vendo isso a caminhar, né, uma coisa que não era para acontecer, quais são os passos que a área médica, como toda a sociedade, deve fazer para poder se unir nesse sentido? Todas as entidades, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, Associação Brasileira de Médicos e Médicas para a Democracia, Associação Médica Cearense, da qual eu faço parte na direção como diretor de comunicação, todas essas sociedades se manifestaram publicamente contra, fora as autoridades que eu já mencionei aqui. E eu acho que é o momento da população também entender isso e também pressionar os seus parlamentares. É importante que o parlamento consiga ouvir o grito da sociedade e consiga, então, exercer o seu papel enquanto parlamento de preservar os direitos dessa sociedade. O senhor falou que o plasma ele é utilizado para algumas medicações extremamente caras, né? Sim. E justamente por isso, pela questão da patente, é isso que são medicações caras. Eu, pessoalmente, meu pai é miastênico e já necessitou da hemoglobina, não é isso o nome? E são medicamentos altamente caros, assim, e não é só uma dose, né? Isso. São várias doses. O que a gente, se for tirar do bolso, é algo que não se tem como, Isso, né? Como é que a gente pode, nesse sentido, se isso passar, de fato, para a população que está assistindo, que pode ter uma doença autoimune, que pode ter alguém da família com com essa enfermidade, não só a miastenia, mas também outras doenças que podem acontecer, para as pessoas entenderem que isso, de fato, pode ocasionar na vida delas como um todo? Se isso passar, vai ficar realmente muito mais difícil do que já é hoje. Então, o que a gente espera é que não passe, o que a gente espera é que essa fábrica lá em Pernambuco fique pronta e que o nosso país tenha condição de produção e de alcançar um padrão sustentável de produção para abastecer o mercado interno com preços justos. Não é só nenhuma questão de patente, é uma questão mesmo de capacidade de produção. Então, mas com isso, o que a gente espera é que essa PEC não passe e que a gente passe, então, a ter essa condição de abastecimento e que a população tenha a cobertura universal que ela merece. Ok, doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes. Não sai daí. Estamos de volta falando de saúde. Um terço dos homens é portador do vírus do HPV e isso pode levar ao câncer, mas atenção, existe vacina para prevenir. Sobre esse assunto, eu converso com a médica pediatra Vanusa Chagas. Obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada também pela participação. O HPV hoje, as doenças causadas pelo HPV, elas causam muita preocupação a nível mundial, em saúde pública, em saúde individual, quando se fala do risco de câncer de colo de útero, câncer de vagina, de vulva, de pênis, os tumores de orofaringe, que hoje estão relacionados com HPV. E se sabe que por ser uma doença silenciosa, né? Então, você entra em contato com o vírus e você só vai desenvolver sintomas muito mais tarde, às vezes demora anos para aparecerem lesões precursoras de câncer, por exemplo. Então, é uma doença que preocupa muito. Por exemplo, o câncer de colo de útero hoje, 99% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV.
Nos Estados Unidos já saiu pesquisas mostrando que alguns tipos de tumores de cabeça e pescoço, hoje o HPV já ultrapassa o álcool e o cigarro como causa. Então, diante desses dados, a preocupação da gente é em alertar a população para se vacinar, para fazer a vacina do HPV. Ela é disponível na rede pública para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos de idade, e é importante essa ida para fazer a vacina, porque é um momento em que a criança ou adolescente ela ainda não teve nem contato com o vírus. Então, essa resposta imunológica, essa resposta de proteção vai ser ainda maior. E sempre lembrar de fazer as doses de reforço. Então, na criança de 9 ao adolescente, né, de 14 anos, é uma dose e um reforço aos 6 meses depois. No adulto, ela pode ser feita dos 9 aos 45 anos de idade, em situações especiais, pacientes com imunodeficiência, pacientes que convivem com HIV, fazendo tratamento de quimioterapia, pacientes que sofreram violência sexual, essa vacina também está disponível na rede pública para essa faixa etária, para esse público, e nas clínicas de vacinação para todas as idades, dos 9 aos 45 anos de idade. Doutora, e com relação a essa doença especificamente, né? A senhora falou aí para as crianças nesse período até os 16 anos, é isso? Dos 9 aos 14. 9 aos 14. Está disponível na rede pública. Certo. Isso. E aí, no caso, meninas e meninos também? Meninas e meninos também. Existe uma estratégia da Organização Mundial de Saúde, né? O alvo de erradicar o câncer de colo de útero até 2030. E uma das ações, né, a vacinação de meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, então se atingir altas coberturas vacinais para essa faixa etária. Essa vacina está disponível na rede pública, friso, e o triste é que as pessoas não estão levando seus filhos para se vacinar. E precisa se proteger de doenças tão graves que o HPV causa. Então, a estratégia da Organização Mundial de Saúde, ela vai na vacinação, na ida regular ao médico, na prevenção, na estratégia de prevenção e também na erradicação do tratamento das lesões precursoras de câncer e no câncer. Então, através disso, se quer um mundo livre de câncer de colo de útero em 2030. E o Brasil é um dos países que está na busca dessa meta. Doutora, e no caso, com relação a essa faixa etária, né? Tem alguma contraindicação? Assim, a gente pode, por exemplo, nesse período agora que está tendo multivacinação, a gente pode levar para vacinar contra essa doença e contra as outras também? Precisa de um período para poder fazer isso? Ela pode ser feita junto com qualquer outra vacina do calendário vacinal, uma vacina extremamente segura, usada no mundo todo, é uma vacina que você vê impacto realmente na redução de cânceres, de tumores, de verrugas genitais. Então, correr agora para atualizar cartão de vacina, lembrando que estamos na campanha de vacinação e vacina é um ato de amor à sua vida e ao próximo. Doutora, e para quem já está na fase adulta, né, que ainda não tomou essa vacina, como é que faz, até que idade mesmo que a senhora falou, já só relembrando, e como é que faz para poder... Né? Nós temos a indicação pela SBIM, pela Sociedade Brasileira de Imunizações, a indicação por todas as organizações médicas a nível mundial, dos 9 aos 45 anos de idade. E lembrando que fora dessa faixa etária, com indicação médica, com prescrição, também ela poderá ser feita em algumas situações especiais. A gente viu no comecinho da entrevista, né, falando com relação a 1/3 dos homens, né, tem essa doença. Como é que faz para identificar? E uma vez identificado, como é que faz o tratamento? Isso. O HPV é uma doença que, como eu falei, ela é silenciosa, então algumas vezes, clinicamente, você não vê nenhuma alteração. Então, daí a importância da ida regular ao médico, no caso das mulheres, fazer os exames de prevenção anualmente, com Papa Nicolau, com colposcopia, e nos homens, a visita também ao urologista, justamente para identificar essas lesões precursoras de câncer, né? E, no caso, fazer tratamentos específicos. Às vezes tem que fazer a remoção, a retirada do tumor, radioterapia. Então, assim, tem várias linhas de tratamento, dependendo do grau que seja feito o diagnóstico. Então, quanto mais precoce, melhor. E é uma doença, já que, né, um câncer que tem cura, se tratado logo, se investigado logo, de inicial. Como é que é feito esse prognóstico com relação à pessoa já identificada com câncer?
Pronto. Uma coisa boa da vacina também é ela prevenir recidiva em quem já está infectado com HPV. Então, por exemplo, no caso das mulheres, né, ou dos homens, eu tenho uma lesão precursora, uma lesão inicial do câncer, uma alteração que indica a presença do HPV. E eu faço o tratamento no início, essa resposta é excelente, e a regressão desses sintomas, né, da doença. E eu faço a vacina para inibir já recidivas ou exposição a outros vírus, porque a gente tem muitos vírus, que são mais de 100 tipos de vírus do HPV que circulam, entre eles o 16 e o 18, que estão relacionados com câncer. Já tem relatos do 33 também, que já tem uma vacina nova, chamada HPV nonavalente, que ela é diferente da que tem na rede pública, que é HPV quadrivalente, mas as duas protegem para os principais sorotipos. Então, em termos de estratégia de tratamento, de prevenção, de tratamento de recidiva, né, de prevenção de volta de lesões, a vacina que nós temos na rede pública ela é excelente e tem excelente resposta. Então, mais um motivo para se vacinar. Até quem já teve contato com a doença, manifestou sintoma por algum tipo de vírus do HPV, se proteger contra os outros tipos que também podem causar câncer ou verruga genital. Doutora, falando com relação à vacina como um todo, né? A senhora falou muito bem aí com a questão da multivacinação, nós estamos em período de campanha, né? Como é que tem se mostrado isso atualmente? A importância de levar os nossos filhos para vacinar, né? É um ato de amor, de responsabilidade, né? Nós que somos responsáveis pela vida de alguém, nós temos essa responsabilidade, sobretudo, né? Além de ser um ato de amor também, né? Doutora, como é que tem sido isso e quais são as principais vacinas que estão sendo disponibilizadas, tanto na rede pública como privada, que a gente pode atualizar o calendário de vacinação dos nossos filhos? Pronto. Né? Nós temos a vacina hoje como o maior impacto na prevenção, em salvar vidas mesmo. Nós vimos agora com a pandemia, com a Covid-19, se não fosse a vacinação a nível mundial, nós ainda estávamos perdendo vidas, talvez não estivéssemos nem nós aqui tendo essa conversa. Então, nós vimos a paralisia infantil, que até 89 ninguém via falar de nenhum caso, foi o último caso no Brasil. A doença estava erradicada e nós vimos a volta da paralisia infantil, da poliomielite a nível mundial, como um grande alarme, uma grande ameaça à nossa saúde. O sarampo, nós tínhamos certificação de área livre do sarampo e por conta de baixas coberturas vacinais, das pessoas não atualizarem seus cartões de vacina, não levarem os filhos para vacinar, nós vimos o sarampo voltar e causar tantas vítimas. Então, nós temos vacinas importantíssimas na rede pública, como a tríplice viral, que protege para sarampo, cachumba e rubéola. A meningite C, que ainda é um grande causador de óbitos e sequelas graves nas nossas crianças. Então, a da paralisia infantil, a antitetânica, que é uma vacina que as pessoas esquecem de fazer, precisa ser feito reforço a cada 10 anos. E ainda na gestante, ela tem a função, a DTPA, de proteger para a coqueluche, para o tétano neonatal, proteger a gestante e também proteger o bebê nos primeiros meses de vida, enquanto ele segue o calendário vacinal. Então, nós temos vacinas importantíssimas. A influenza, que estamos com baixas coberturas ainda, a vacina da gripe. E todo ano a gente vê, no final do ano, nova circulação da influenza, causando vítimas, causando falta ao trabalho, falta das nossas crianças à escola, causando internamentos, pneumonias graves. Então, são muitas vacinas importantes que estão disponíveis na rede pública. Na rede privada, eu destaco ainda a meningocócica tipo B, que o meningococo é uma bactéria, né? É um causador de meningite grave também. E, infelizmente, ela só está disponível na rede privada. A vacina da dengue, que foi lançada há pouco tempo. E a dengue é uma doença que o tempo todo nós vemos casos aparecendo, sorologias positivas, pacientes internando. E a população precisa ficar alerta, além de todos os cuidados de não acumular água, ter cuidado com o uso de repelentes, principalmente nas crianças, roupa mais comprida nos períodos de maior circulação de mosquito, mas também se proteger com a vacina, que é feita dos 4 aos 60 anos de idade. Então, se cercar com o máximo de proteção que nós pudermos. Por quê? Doenças que nós não vimos, que nossa geração não viu, por exemplo, como a paralisia infantil, eu não vi enquanto na residência médica, na minha atuação como médica, eu tenho 28 anos atuando como pediatra na clínica pediátrica,
E eu nunca vi um caso próximo de paralisia infantil por conta da vacina da poliomielite, contra a poliomielite. Mas, se as pessoas deixarem de se vacinar por essa falsa segurança, por eu não ver quem está perto de mim adoecer, por doenças que estão erradicadas, isso vai voltar, como a gente viu acontecer com o sarampo. Doutora, e aí falando com relação às pessoas idosas, né? A importância de vacinação também para esse público, a gente vê aqui gripe, né, mata, né, para a pessoa mais idosa, né, interna e pode matar mesmo, assim, não é brincadeira. E nesse caso, para esse público especificamente, quais são as vacinas mais indicadas? Pronto, o idoso sempre os dois extremos da vida são motivos de muita preocupação para todos nós, né? Enquanto população, enquanto profissional de saúde, justamente por conta dessa resposta imunológica, desse sistema imunológico que já está enfraquecido. Então, nós temos a vacina a antitetânica que o idoso precisa tomar e a gente esquece, né? E até pela fragilidade, às vezes dificuldade de locomoção, está mais passível de queda, de acidente. A vacina de gripe, como você bem falou, a gripe no idoso, ela leva a quadros graves de pneumonia, inclusive podendo evoluir para a síndrome da angústia respiratória aguda. Alguns tipos de meningite também são importantes serem cobertos para o idoso, e a vacina da herpes zoster, do cobreiro, que a gente sempre esquece, né? E a minha geração ainda é uma geração que teve muita catapora, que não existia a vacina da catapora ou era pouco acessível na minha época, então a gente teve catapora. Quem teve catapora, o vírus da catapora, ele fica lá guardadinho no nosso organismo para ser reativado após os 50 anos de idade, no período de baixa de imunidade, no período pós-Covid, como muita gente está passando, e a gente está vendo muito caso de cobreiro. Então, o cobreiro no idoso, em qualquer idade, é uma doença séria, uma doença grave, que pode levar a um quadro de neuralgia pós-herpética, pode levar a cegueira por conta do herpes ocular. Então, assim, são quadros com sequelas graves. Então, existe vacina também para o cobreiro. Para a pneumonia também, doutora, seria indicado? Para a pneumonia também. Existe. A vacina da pneumonia no idoso, bem lembrado, ela deve ser feito um reforço a cada 5 anos com a pneumo 23, e existe a pneumocócica conjugada, que ela sempre deve ser feita antes que a pneumo 13 ou a pneumo 15, que essa só é disponível na rede privada. Doutora, eu lhe agradeço muito essa conversa, muito esclarecedora. É sempre importante a gente bater nessa tecla, né, da vacina. A vacina salva vidas de verdade, né, e previne muitas doenças. Agradeço mais uma vez sua presença aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Até, obrigada pela participação, pela oportunidade de divulgar. Obrigada mais uma vez. E agora a gente vai mudando de assunto, falando em economia. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, disse que o Brasil não se encontra em situação de equilíbrio. Segundo ele, o crescimento desordenado e agudo da dívida pública pode trazer consequências muito graves. O economista participou de reunião de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para analisar a evolução do quadro fiscal brasileiro. Confira. Pela resolução que criou a IFE, a cada 6 meses, a instituição apresenta à comissão um relatório sobre receitas, despesas e dívida pública. O diretor executivo da IFE, o ex-deputado federal Marcos Pestana, lembrou que o órgão não faz juízo de valor sobre as decisões econômicas tomadas pelo Executivo e pelo Congresso Nacional. Não cabe à IFE falar a reforma tributária está correta ou errada, ou o arcabouço fiscal está correto ou está apontando em direção equivocada. A IFE é uma grande guardiã da Constituição e da legislação fiscal orçamentária. Cabe à IFE verificar, acompanhar rigorosamente, criteriosamente, se a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o arcabouço fiscal, se a lei orçamentária, a lei de diretrizes está sendo cumprida, e lançar os alertas sobre os riscos embutidos em determinada dinâmica da realidade. Mas ele fez um alerta. O equilíbrio fiscal é elemento-chave para um processo de desenvolvimento consistente. 2, o Brasil não se encontra numa situação de equilíbrio. Nós tivemos déficits primários desde 2014, com a exceção de 2021, mas retomando uma posição deficitária agora em 22,
Portanto, há um ajuste a ser feito. A diretora da IFE, Vilma Pinto, considera difícil o governo cumprir a meta de zerar o déficit no ano que vem. Menos pelo controle da despesa, mas porque a previsão de receitas é incerta. O PILOA do ano que vem, embora considere que as despesas primárias cheguem a 19,2% do PIB, o nosso cenário na IFE para 2024 é que essas despesas alcancem algo como 18,8% do PIB no ano que vem. Então, o principal, reforçando que o principal fator de incerteza aqui no nosso cenário está associado à questão realmente das receitas primárias e não tanto no lado das despesas. Nas contas da IFE, seria necessário um superávit de 1,5% ao ano para estabilizar a relação dívida-PIB. Eu peguei a dívida prevista para o final desse ano, que a gente está esperando na IFE, que é 75,8%, e fiz vários cenários de crescimento econômico e vários cenários de taxa de juros real, e essa distância entre crescimento e taxa de juros vai ditar qual é o resultado primário que eu preciso fazer, qual é a economia de recursos que eu preciso fazer para que a minha dívida não cresça ao longo do tempo. Então, combinando um crescimento potencial da economia de cerca de 2%, com uma taxa de juros real em torno de 4%, a gente teria hoje uma necessidade de geração de superávit primário de 1,5%. Mas notem que a gente está falando hoje de resultado até agosto de déficit de 0,7%. Então, a gente precisa sair de 0,7% de déficit primário desse ano e chegar até 1,5% no horizonte de até 10 anos para a gente conseguir médio de 1,5% ao ano para a gente conseguir, de fato, estabilizar isso ao longo do tempo. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, disse que o governo não tem agido com responsabilidade fiscal. O governo tem feito aqui uma política recorrente de aumento de gastos públicos sem se preocupar com a qualidade dos gastos que tem e nem se preocupar com a melhoria da produtividade, de uma reforma administrativa, enfim. Votei a favor do arcabouço fiscal, na perspectiva de que é melhor ter isso do que não ter nada, mas vejo que é um instrumento extremamente ineficiente para o controle da trajetória da dívida pública, especialmente porque se não tiver o cumprimento das metas, não está acompanhado de sanções. O que me causa espanto é que não tem ninguém do governo ouvindo essa explanação. Não tem. E é assim que a gente aprende a fazer a lição de casa. A gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e acontece agora a partir do dia 15 deste mês o Festival Nacional de Humor de Maranguape, que chega à sua 13ª edição. E quem vai dar mais detalhes sobre a programação é o Nilson Santiago, presidente da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura, está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Elaine. Eu que agradeço a oportunidade da TV Otimista, trazer informação aqui ao público dessa festa linda em homenagem ao grande mestre Chico Anísio. Pois é, falando sobre o humor, falando Maranguape, parece que são casados, né? São sinônimos, né? Como é que isso movimenta o turismo em Maranguape, toda uma cultura, todos os moradores, né? Conta um pouco pra gente dessa movimentação com relação ao... Maranguape é um grande berço de artistas, né? Grandes personalidades, terra de Capistrano de Abreu, terra de Bonifácio Câmara, terra do grande mestre do humor Chico Anísio. É um artista que a gente até dispensa apresentações por todo o legado, por tudo que fez, por tudo que entregou. Maranguape hoje é reconhecida nacionalmente porque o Chico fez isso num programa em TV aberta e a gente tem uma gratidão enorme, uma gratidão imensa e é a obrigação nossa, enquanto maranguapenses, fortalecer o legado e deixar viva a memória do grande Chico Anísio. Maranguape é uma terra de um patrimônio natural imensa, é uma cidade que está no sopé de uma serra, um turismo religioso, turismo nacional, turismo esportivo muito forte e agora o turismo cultural trazido pelos eventos públicos que o município oferta
para a gente aquecer a economia desses setores, né? A economia da cultura, a economia do turismo, e dessa forma a gente vai cada vez mais levando a cidade para um patamar, para um desenvolvimento, colocando dentro do mapa, dentro do roteiro, de um dos maiores destinos do turismo aqui do Ceará. E o festival acontece já já. Já está pertinho, já é domingo já, agora. Já, domingo agora, começa dia 15, dentro de uma programação que o município já oferta, que é o Domingol, que é um evento que acontece dentro de um parque urbano, Parque Ecológico Professor Renato Braga, popularmente conhecido como o Horto Florestal, porque é uma área de preservação ambiental no centro da cidade. E o Domingol acontece uma vez por mês. Este mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, aconteceram 2 edições, e uma edição vai ser agora dia 15, e dentro do Domingol também faremos a abertura do Festival Nacional de Humor, com muita animação, com um show todo especial da humorista a Dona Fransquinha, com grupos convidados, os grupos de teatro vão estar lá presentes, vai ter muita brincadeira, vai ter muita alegria. A Banda de Música Municipal de Maranguape, Maestro José Leomar Nunes Costa, vai fazer uma apresentação toda especial para o público presente, estão todos convidados. A programação se estende, vai do dia 15 até o dia 21 de outubro. A partir do dia 17, 18 e 19, teremos ações voltadas para o meio ambiente, né, para a educação do meio ambiente, lá no Parque Ecológico Renato Braga, com as escolas do município de Maranguape, com humoristas convidados. À tarde, teremos também nestes dias uma circulação de espetáculos, 2 espetáculos lindos, Elaine, que vai falar sobre a trajetória do Chico Anísio, que é o Fuxicando com Chico, do coletivo Trois, que é daqui de Fortaleza, e o Bem-vindo a Chico City, que é um espetáculo fabuloso, que conta a trajetória de Chico Anísio até os seus 8 anos de idade, que foram os primeiros anos de sua vida lá em Maranguape. O grupo de teatro, que é o Grupo Armorial de Teatro, que conta este espetáculo, costumo dizer que o nome do espetáculo é Bem-vindo a Chico City ou a Maranguape, como você quiser. É um espetáculo lindo, lúdico, que fala da cultura popular, junto com a trajetória do Chico Anísio, e estes 2 espetáculos irão fazer uma circulação na zona rural do município, das escolas públicas, de forma a descentralizar a programação da sede. E aí, nessa programação, como é que vocês pensaram? Assim, foi o ano inteiro de pensar essa programação juntos, está na 13ª edição, Sim. né? O que a gente teve de incremento a mais para esse ano, de novidades? Sim, é um planejamento que é pensado com muito carinho e com muito zelo, né? É Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, um plano de trabalho que é aprovado junto ao Ministério, através de uma OSC, né, de uma OS, que é parceira do município, que é o Instituto Impactos, quem faz o credenciamento do plano de trabalho e quem aprova. E o município de Maranguape, através da Prefeitura, em parceria, junto com a FITEC, que é a Fundação de Turismo, Esporte e Cultura, o órgão gerenciador destes 2 segmentos para as políticas públicas, realiza o festival junto com o Instituto Impactos. Mas, com certeza, é planejamento de 1 ano para a gente aprovar uma curadoria, para a gente levar uma programação que esteja no gosto, né, de todo mundo, para que a gente possa levar a felicidade e a alegria para todos que estarão presentes nesse 13º Festival Nacional de Humor. Uma coisa eu lhe garanto, o riso, a alegria é certa. No palco da noite, que a gente está chamando de Arena Chico Anísio, né, que é o palco principal, que é o ponto alto do festival, que acontece nos dias 20 e 21, na Praça Capistrano de Abreu, que é a praça central do município, onde lá teremos vários shows de humoristas a nível nacional. Teremos o Lucas Veloso, que é o filho do Shaolin, está vindo da Paraíba para fazer esse show. E é muito maravilhoso. E é muito bom. O Lucas faz o Chico Anísio como ninguém. Ele se transforma, né? É verdade. Ele incorpora. É e verdade. Você consegue ver o Chico Anísio na expressão facial do Lucas. Teremos o Titela, que é daqui do Ceará, também é nossa prata mas da já casa, despontou né? a nível Brasil, o Bené Barbosa com o Papudim. Também. Teremos um recital muito bonito na programação, numa junção com a Orquestra de Cordas de Maranguape e um intérprete do Luiz Gonzaga daqui do Ceará, que é o Ciro, né? O Ciro Lima. E vai ser um momento assim mágico, um momento de muita emoção quando a gente levar ao público esse serviço da música erudita junto com a interpretação popular, junto com os humoristas que trazem o riso, que traz a graça, junto com a Sâmia Abreu, que hoje é a maior declamadora de cordel do Brasil, foi homenageada agora há pouco com a medalha Maria da Penha, e a Sâmia Abreu é de Maranguape. Teremos um show musical maravilhoso no sábado, no final da programação, com a Dona Leda,
muito reggae para a galera se divertir, né? Dona Leda, que é daqui do Ceará e que tem história e que faz uma música boa e que com certeza vai agradar a todo mundo. A programação ela é muito eclética, como vocês percebem, ela tem humoristas convidados do Ceará, do Brasil e o potencial local, desenvolvimento local, né? É uma meta nossa, é um compromisso enquanto gestão de valorizar a prata da casa e de levar e dar oportunidade aos talentos esse espaço tão bom que é o Festival Nacional de Humor. Pois é, você falou dessa programação tão vasta, né? E aí a entrada é gratuita, público pode ir criança, pode ir a família inteira. Como é que faz para poder se programar? Exatamente. Toda a programação é gratuita, você incentivo fiscal da Lei Rouanet, dinheiro público, né? E estão todos convidados, acessem a programação do festival, nós temos um site que já está no ar, o site do Festival Nacional de Humor, nas redes sociais, você pode conferir a programação inteira, que além dos shows, nós também levaremos a programação que fale de humor em outros segmentos, né? Estará acontecendo uma exposição na Casa da Cultura Capistrano de Abreu, é o prédio da Fundação, onde a sede da FITEC está instalada. O prédio fica localizado ao lado da Praça Capistrano de Abreu, está no circuito do evento, e lá teremos uma exposição onde falaremos um pouco da trajetória do Chico Anísio e das outras 12 edições do Festival Nacional de Humor. Na Casa da Cultura também teremos a Varanda do Cordel, e as pessoas poderão ter a oportunidade de ler os cordéis, que vão trazer a graça, que vão trazer essa pegada do humor. Abriremos também um ateliê de charge, de caricatura, para quem quiser fazer oficinas rápidas deste segmento, para contemplarmos também o humor, este segmento das artes, né, dentro das outras linguagens, e a gente poder acessar e poder rir, poder se divertir e poder ter acesso aos bens e serviços da arte, da cultura, com tudo que elas possam oferecer. Nilson, você falou uma coisa importante com relação à arte, né? Que ela salva a gente, né? Ela mexe com as nossas emoções, a gente ri, a gente chora a mesma intensidade, né? A gente consegue botar para fora tanta coisa que a gente sente, né? E através das artes, que muito nos salvou também no período da pandemia. Sim. Mais crítico, né? A gente, se não fosse as artes, né? Se não fossem as artes como tudo, a gente acha que não sabia nem como é que aguentaria, né? E nesse caso, nesse trabalho que é feito, né? De conscientização, de juntar a sociedade, a comunidade, o trabalho que vocês fazem da Fundação em Maranguape especificamente. Como é que é feito esse trabalho também de conscientizar a valorização dessa arte? A FITEC hoje, ela existe há 22 anos, né? É uma fundação de 2000, em 2023, completou 22 anos agora, 2001, perdão. E a FITEC, ela, além das ações de políticas públicas voltadas para a economia da cultura, que são os eventos, para a economia criativa, né? Ela também oferece o serviço da formação. Nós temos vários percursos nas formações artísticas, no propósito de incentivar o ser humano a acessar os serviços das artes, a desenvolver suas vocações, como também a preservação do patrimônio material e imaterial. Maranguape, ele tem uma característica de ser uma cidade histórica, pelo patrimônio material, né, pelos casaris. Nós temos um corredor cultural lindíssimo, que está localizado na Rua Major Agostinho, que é no centro da cidade, que é a rua onde a Morgana Camila faz aquele serviço do 7 de setembro. A gente estava falando agora há pouco, bastidor. É onde ela arrasa na Major, né? E parece que só te interromper, parece que, não sei se é a água de lá de Maranguape, porque é impressionante o quão vocês tiram o humor, né? O quão é bacana, assim, parece que nasceu assim, né? Isso, o Chico Anísio ainda fortaleceu cada vez mais essa veia, né, do humor lá na cidade de Maranguape, e hoje a gente consegue encontrar na população esse sentimento, a gente consegue encontrar no potencial artístico vários artistas de Maranguape que despontam Brasil afora, seja nos outros segmentos das artes, na música, no teatro, no cinema, por exemplo. Maranguape, ele é uma cidade que tem hoje aproximadamente 12 longas-metragens rodados, né? É uma cidade que tem uma fotografia lindíssima também para o cinema. Dentre os filmes já estiveram por lá o Rosenberg Cariri, já esteve o Volney Oliveira, os cineastas daqui do Ceará que defendem essa categoria. E no humor, o Chico Anísio é o nosso grande ícone, é o nosso grande mestre, é o filho ilustre.
E por conta disso, Maranguape é reconhecida estadualmente, por lei estadual, como a cidade, a capital cearense do humor. E nada mais justo, por ser a terra natal do chefe, a terra natal do mestre, e ter isso como característica na sua população. A cidade hospitaleira e alegre, quem vai a Maranguape se apaixona de imediato. A gente, conversando aqui de bastidor, a minha infância praticamente foi lá, né? Assim, tem Que lugares bom. muito agradáveis, Sim. né? Tem aquela serra maravilhosa, aquele clima que a gente foge do calor para ir para lá, né? Parece que não está né? naquela loucura do calor daqui, né? E da gente hospitaleira também, é tão bacana. E como é que vocês estão trabalhando na questão de turismo também, né? Além da questão... Isso fortalece, né? Você Sim. trazer um festival como esse, Sim. dessa importância, dessa magnitude, fortalece também o turismo, né? Sim, Como é que tem sim. sido esse trabalho de turismo também na localidade? Muito importante. Maranguape, por ter um patrimônio natural riquíssimo, né, que é a serra, que hoje a serra ela é cortada por duas nascentes, que é o rio Pirapora e o rio Gavião, água cristalina, que desemboca aqui no rio Maranguapinho, que vai para o mar. Isso a gente já tem por natureza, esse privilégio, né? Para fortalecer toda essa cadeia produtiva do turismo, na atual gestão, o prefeito Átila Câmara, né, em consenso e em parceria com o governo do estado, à época era Camilo Santana, o governador, assumiu o compromisso de implantar um centro cultural, um memorial em homenagem ao Chico Anísio. A Casa do Chico ainda existe, ela estava sob o gerenciamento da FITEC e hoje está sob o gerenciamento já do governo do estado, a casa já foi desapropriada e acho que em meados de um prazo de aproximadamente uns 2 anos, né, vamos pensar nesse prazo a médio prazo, né, nesse período, perdão. Eu acredito que o memorial já deve estar instalado. Vai ser um memorial de grande porte, onde o turismo com certeza vai se fortalecer. Maranguape, mais uma vez, vai entrar no mapa e no roteiro do turismo do Brasil, pela questão da imagem de Chico Anísio, pelo memorial, equipamento de cultura que vai ser instalado para o fortalecimento da economia deste setor e vai atrair cada vez mais pessoas para Maranguape. Esse é o grande plano da atual gestão para o desencadeamento, né, para o fortalecimento do turismo local. Além dos esportes de aventura e dos esportes urbanos e do ciclismo, Maranguape hoje é o 2º maior destino do cicloturismo do estado do Ceará. Todos os dias o município recebe em média de 100 a 200 ciclistas que fazem esse percurso Fortaleza, Eusébio, até o município de Maranguape. Todas as noites, finalzinho de tarde, início de noite, os ciclistas se encontram lá na Praça Capistrano de Abreu, tomam o seu açaí e retornam. Isso nos dias úteis, de segunda a sexta. Agora, no sábado e no domingo, é o grande boom. Pela manhã, a cidade é lotada de ciclistas que vão para visitar os destinos do município, principalmente as áreas de preservação ambiental, né? E as áreas que estão mais próximas à natureza. E a serra, tomar banho de cachoeira, conhecer os locais, que é maravilhoso. Né? Quem ainda não foi, está perdendo muito. Renovar, né? as energias, com certeza. Visitem Maranguape, terra de Chico Anísio, terra de Capistrano de Abreu, terra de Nilson Santiago também, né? Maranguape vale a pena ser visitada, cidade linda. Pois é, Nilson, e para quem, só para a gente encerrar aqui nossa conversa com relação à programação, né? Só repetindo, como é que faz para poder entrar em contato com vocês, saber da programação, site pelo Instagram? Acessar o site do festival, Festival Nacional de Humor, 13º Festival Nacional de Humor, Instagram do Festival Nacional de Humor e as páginas oficiais da Prefeitura de Maranguape e da FITEC, como nós somos parceiros, né? O apoio institucional é do governo público, do município, e lá também está a programação completa. Começa agora dia 15 no Parque Ecológico Renato Braga, vai até o dia 21 de outubro. Dia 15 no Parque Ecológico, 17, 18 e 19 pela manhã no Parque Ecológico Renato Braga, 17, 18 e 19 à tarde nas escolas públicas da zona rural do município. Sexta e sábado, 20 e 21, na Praça Capistrano de Abreu, na Arena Chico Anísio, onde lá a gente vai acessar os maiores shows de humor, de música e de muita alegria. E rir bastante, se emocionar bastante, né, Nilson? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e, como sempre disse o mestre Chico Anísio, rir sempre é e será o melhor remédio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. E para comemorar meio século de carreira, Fagner apresenta hoje no Cine Teatro São Luís
A segunda noite de um espetáculo que já pode ser classificado como um dos mais concorridos do ano. Os ingressos acabaram em tempo recorde. Nossa equipe conversou com o artista sobre esse momento especial. Acompanhe. Quando as melodias como essa começam a tocar, as velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Não há quem não lembre quem deu voz a essas músicas. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. O cearense de Oroz, o amante do futebol, o cantor de Noturno, Mucuripe e tantos outros sucessos está completando 50 anos de carreira. As 5 décadas de arte foram construídas de trabalho nas composições, nos palcos, mas também nos bastidores do mercado musical brasileiro. O resultado foi o reconhecimento dele como um grande nome da cultura e músicas que fazem parte da vida de muita gente. O Mucuripe Canteiros é uma música que abriu as portas da rádio para mim, mesmo quando ela ainda não tinha um perfil, ainda não tinha entrado, era artista de FM, essa história toda. Canteiros ficou tocando bastante, até 78, quando eu lancei Revelação. Aí Revelação foi a música que furou esse bloqueio da FM para AM, aí depois veio o Noturno, e por aí começou a nova década de 80 com muito sucesso, também muito comprometido com o mercado, muito comprometido, muito criticado também, porque eu sempre tive essa vontade de alcançar o máximo, e existia também as pessoas que criticavam isso, mas faz parte. Foram muitas parcerias nacionais e internacionais, turnês, apresentações em muitos lugares, mas o nosso estado nunca foi deixado de lado. Afinal, Raimundo Fagner se tornou uma marca do Ceará. É muito lindo ser cearense, carregar essa marca, esse nome, ser identificado. Sempre tive uma ligação muito forte com o estado, sempre tive casa aqui no interior, nunca me afastei, né? Como diz, eu saio de Ceará, mas o Ceará não saiu de mim. Isso é identificado no Brasil inteiro. E a comemoração especial acontece nesse verdadeiro templo da cultura cearense. Aqui no Cine Teatro São Luís, Fagner vai receber o público em 2 dias para shows que prometem marcar a vida dos fãs e coroar a obra de um artista que é a cara do Ceará. Que a gente possa contemplar ao máximo, né? É um tempo muito curto, são 2 dias. Eu estava aqui agora com o Kainan, justamente descobrindo músicas que não estão no roteiro, mas eu gostaria que pudesse acertar no repertório e que eles participassem o máximo. Os ingressos para as apresentações se esgotaram rapidamente, mas ele deseja fazer outros shows para marcar a data especial. Se conseguir fazer esses 2 pela emoção, a gente pode pensar coisa maior, né, com o público maior. Mas as felicitações pela carreira do artista acontecem diariamente pelas ruas. Sempre que alguém canta uma música do repertório famoso, está celebrando Fagner. Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa feito brincadeira. O amor deixa a marca que não dá pra pagar. E o Destaques fica por aqui com essa programação cultural imperdível. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.